Pessoal, estamos mais uma vez aqui no Instituto Ifase, tendo a grata satisfação de receber o nosso amigo Rubens. O Rubens é o nosso conselheiro tutelar muito atuante. E nós sabemos que, para um cidadão ser eleito conselheiro tutelar, tem que, antes de tudo, ser uma grande liderança, tem que ser aquela pessoa que tem estima total da sua comunidade. E nós sabemos que isso é exatamente o referencial do nosso amigo Rubens. Rubens, como está? Tudo bem? Tudo bem, Jadas Reis, Matan, a recepção ótima. Aqui conheci as instalações do Instituto Ifase. Quero começar parabenizando a iniciativa, né? Isso a comunidade agradece e é muito bem-vindo. Já sei que você está no seu segundo mandato como conselheiro tutelar, não é? Eu estou no segundo mandato, né, até 2028, né, são de 4 em 4 anos. Né, eu vou me apresentar um pouco, sou o Rubens Sá, né, sou morador do bairro, né, do Grande Demócrito Rocha há 50, vou dizer um pouquinho mais, né, para não dizer a minha idade, mas já dizendo mais precisamente com 60 anos que eu moro aqui na comunidade, e eu vi essa necessidade de termos um representante no Conselho Tutelar. Claro, aí com tanto tempo aqui na comunidade, você já conhece bem de perto a situação e os problemas que é a nossa população. Eu já não digo a população mais carente, os bairros mais humildes, porque o trabalho do conselheiro tutelar ele é muito atuante, ele atua em todas as classes sociais. Rico, classe média, classe mais humilde, o conselheiro tutelar ele está lá para apaziguar, para resolver certos problemas e problemas até graves que envolvem ali as crianças e também o adolescente. Eu não sei qual, na realidade, são aqueles problemas mais sérios e o nosso amigo Rubens poderá nos falar um pouco desses problemas que têm, digamos assim, afligido as nossas comunidades, a nossa sociedade, que abrange as crianças e os adolescentes. Qual é aquele problema mais constante nessas comunidades? Então, eu vou chegar lá. Primeiro eu vou dizer como funciona o Conselho Tutelar. Nós temos 184 municípios, são 184 conselhos tutelares, que é composto por 5 conselheiros. Aí tem uma equipe técnica, um psicólogo, assistente social, nós temos, né, dois veículos, 2 motoristas e essa equipe técnica, né, para dar todo esse suporte às famílias. Né, porque, segundo o ECA, né, que é de 1990, né, o nosso ECA, né, quando foi instituído, né, o principal objetivo é o quê? É a situação de vulnerabilidade, onde os direitos, né, forem violados, onde os direitos de crianças e adolescentes forem violados, ali o Conselho Tutelar estará presente. Isso não é só o mistério do Conselho Tutelar, não é só o mistério do Conselho Tutelar, e sim de toda a sociedade, e é dever de todos. Se souber de alguma coisa que envolve situação de maus-tratos, situação de vulnerabilidade social, entre outros, que aí eu vou chegar na sua pergunta, que é o que mais atinge as nossas crianças, né? Nossos adolescentes hoje. Hoje está um pico muito alto em relação aos abusos. Eles estão vindo à tona porque hoje já existe uma grande abertura, né, nas escolas, nas unidades de saúde, um trabalho do Conselho Tutelar que está ocorrendo dentro desses equipamentos para que sejam divulgados. E as crianças e os adolescentes, hoje eles estão bem espertos quanto a isso, quanto à comunicação, onde esses equipamentos que a gente chama de a porta, né, de entrada, que é a escola, que é onde mais acontece, né, onde é mais acontece, digamos assim, muito vulnerável, né? onde existe a comunicação, né, onde é deflagrado. Ali ela dispara uma amiguinha, muitas vezes confia num tio, numa tia da escola, numa diretora, no coordenador, ou até mesmo no próprio monitor de acesso. Ali ela comentou: olha, eu tive uma situação hoje, o meu padrasto, meu tio, meu vizinho, porque por incrível que pareça, 95% dos estupros de vulnerável, porque existe o estupro e o estupro de vulnerável. O estupro de vulnerável está dentro de casa. É terrível, isso é lamentável, não é? Falta atenção maior dos pais, não é? Atenção. Hoje em dia, o que se tem visto é que essas crianças nos seus lares, eu não sei porquê, mas existe uma mudança, uma variação, uma mudança muito grande. Por exemplo, quando eu era criança, o acompanhamento que os nossos pais tinham, eu não sei por que hoje existe tanta vulnerabilidade dos pais. Eu não sei se a falta de atenção, a ocupação, eu não sei, mas hoje nós temos visto isso constantemente nos meios de comunicação, problemas de abuso
sexual mesmo, que acho que é o pior de tudo, o abuso sexual a crianças, né? Crianças, adolescentes de um modo geral, e isso tem sido algo assim que tem nos dado assim calafrios, porque é algo inadmissível. Não tem como entender e compreender esse problema todo que é gerado, começando pelo lar, onde seria o ponto principal da proteção daquela criança, e muitas vezes nós não vemos isso. Exatamente. Agora, eu lhe pergunto, como é que... Claro, eu queria que antes de esquecer, não esquecendo, queria que você passasse o telefone e como é que a pessoa pode procurar o conselho tutelar, qual seria esse número que a pessoa pode ali utilizar para ali fazer uma reclamação, para fazer ali um pedido de socorro a essa denúncia, criança, né? uma denúncia a essa criança, esse adolescente. Qual seria esse número e como a pessoa pode se comportar para chegar até o conselho tutelar? Pronto. Existe o Disque 100. Esse é um número, né? Ele dispara em Brasília, né? É sigilo absoluto, né? E nesse número diz que 100 é para qualquer tipo de denúncia, né? Por exemplo, maus-tratar a idosos, problemas, né? Crimes propriamente ditos, né? Os crimes, né? contra a pessoa e também envolvendo crianças e adolescentes. Tudo Esse no sigilo, número né? Tudo no sigilo, tudo né? no sigilo, esse número 100. Quando você for fazer a denúncia, né, eu sei que o alcance, né, do nosso podcast, do IFASE, Claro, né, é enorme, né, e isso é muito bom, que isso aqui é mais uma ferramenta que tem para nós divulgarmos o trabalho do Conselho Tutelar. Esse equipamento tão importante, né, muito bem, que é proteger, fazer valer o ECA, né, que é de a Lei 8069, né, de 1990, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele tem passado por reformas, mas sempre com a mão muito pesada, uma caneta muito pesada em relação aos direitos que são aos autores de violações contra crianças e adolescentes. A mão da justiça em relação à infância e à juventude, ela está sendo muito pesada. Quer dizer que a pessoa pode ligar... O Disque 100. O Disque 100. O Disque 100. Ele dispara, um exemplo, daqui no Demoto Rocha, no Grande Pan-Americano, alguém do povo, alguém da comunidade, ou na própria escola, falou para uma amiguinha, essa amiguinha chega em casa, diz para a mãe, aí a mãe já conhece a mãe daquela outra família e tal, mas fica ansiosa em dizer muitas vezes que a gente sabe dos problemas também, hoje que nós estamos passando aí, que, né, do crime organizado, entre outros, aí muitas vezes tem medo de se falar. Mas esse número 100, quando você liga, por exemplo, é no bairro Demoto Rocha. Lá em Brasília, eles já sabem que lá é o Conselho Tutelar, por exemplo, aqui é o Conselho Tutelar 3, desse território, né, do Grande Demoto Rocha. Já existe uma identidade. Aí lá eles já disparam num conselho, né, desse território. Esse conselho do território, dependendo do caso, aí ele vai aplicar as medidas, que é notificar, visita, né, ou muitas vezes, dependendo do caso, depois que você já faz essa visita, depois você faz essa notificação aplicada às medidas, dentre as mais corriqueiras, é exatamente a comunicação à Polícia Judiciária e ao Poder Judiciário. É porque, assim, nós sabemos que existem casos que os próprios pais, eles maltratam essas crianças, esses adolescentes. Eles maltratam e você que está aí, você que é o vizinho, a pessoa de perto, que conhece a situação dessa criança e desse adolescente, você pode ligar e, com certeza, o seu nome, aquela ligação... Será mantido em sigilo. Totalmente sigilo. Totalmente em sigilo. A primeira pergunta, quer se identificar? Não? Agora, quando se for fazer essa denúncia, procure ir com o maior número de dados possível, porque muitas vezes nós vamos, não se tem o nome da criança, não se tem o número, por incrível que pareça, muitas vezes não tem o número da residência. Tem que ter o número, tem se conhecer o número dos pais, mas se o não, endereço isso, direitinho. exatamente, o maior dados julgados úteis para que o Conselho Tutelar possa desenvolver um bom trabalho em cima disso. Então, pronto. Você que está aí, que está nos ouvindo, está ouvindo aqui o nosso amigo Rubens, se você conhece alguma situação de vulnerabilidade social de criança e adolescente, e você não quer ter certeza que não vai se identificar, você liga para o 100, o número 100, Disque 100, e ali vai estar mantido em sigilo o seu nome, o seu número de telefone, e você poderá ficar tranquilo. Porque muitas vezes, Rubens, a pessoa tem aquele receio, aquele medo de ligar, porque acha
que vai ser identificado, ele vai ser identificado quando ele fizer a denúncia. Então, o Rubens está aqui nos dando essa tranquilidade de que você fazendo essa denúncia, o seu nome ficará em total sigilo, sem nenhuma preocupação para você. Porque esses problemas, onde também acontece dos pais maltratarem a criança ou adolescente, está também em muitos lares, não é só naquele da rua, naquele parente ou naquele amigo que comete essa infração, que comete esse erro, essa vulnerabilidade para com essa criança e para com esse adolescente. O problema maior, muitas vezes, está dentro de casa. É porque o abusador, já entendeu? O abusador, as famílias que estão nos escutando, ele tem que se afastar de imediato. Muitas vezes aquela mãe, ela é obrigada, entre aspas, a ficar com aquele criminoso, o doente muitas vezes, né? Porque o pedófilo é uma doença, né? O estuprador é o crime, né? Existe essa diferença. Né? Ele tem que se afastar do lar. Tem medida protetiva, não é isso? Tudo isso. Tem medidas protetivas. Tudo isso, né? Existe uma distância? Não. De imediato é solicitado, né? Através da primeiro você conversa com a família, né? Diz, olha, está acontecendo isso, tal. Muitas vezes a mãe ou, sei lá, ou o próprio pai não sabe que está acontecendo aquela situação e ele não sabe como agir. Né? De imediato, pode procurar o Conselho Tutelar dá todo o suporte, existe toda uma equipe para isso. Né? Quanto às orientações, existem, depois dessa denúncia, é aplicado as medidas, né? Tanto protetivas. As medidas protetivas, as medidas, aliás, são comunicadas às autoridades, como eu já falei anteriormente. A autoridade é a Polícia Judiciária, é a Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária e é o Poder Judiciário. Mas antes disso, como é que fica a criança? Como é que fica esse adolescente? Existe o equipamento hoje, a rede aquarela. Existe o ponto de luz no próprio Hospital Albert Sabin. Recebe a criança, né? É feito todo o acompanhamento com as sessões, né, de psicologia, com apoio jurídico, apoio à família. Né? Tudo isso daí o pontapé inicial, tem que existir a denúncia. Eu lhe pergunto, nesse caso onde acontece os pais causando esses problemas todos a essas crianças, a esses adolescentes, o que acontece com essa criança, com esse adolescente? A reincidência, né? Porque você leva, ele é aconselhado. Isso. Existe... Mas é porque, de imediato, Jadas, tem que se afastar o abusador. Ele tem que se afastar daquele convívio, ele tem que se afastar daquele lá. De onde está acontecendo, né, ele tem que abuso. sair daquela casa. Ele tem que sair. Muitas vezes, por incrível que pareça, a criança ou o adolescente é que é penalizado. Porque a mãe diz que não vai deixar o companheiro. Por 3 motivos. Ou é ameaça, ou é a dependência financeira, ou a própria afetividade. Aí essa mãe não quer deixar esse abusador. Seja ele o padrasto, e muitas vezes é o pai biológico abusando das próprias filhas. Ou do próprio filho. Porque o índice de estupro aos garotos também está muito alto. Esse índice está altíssimo. Né? Aí você diz, o porquê tudo isso? Existem 2 grandes motivos, ao meu ver. Primeiro, hoje eles estão sabendo como pedir socorro. Eles já estão sabendo, os adolescentes, a maioria deles, por conta de campanha em escolas, por conta do próprio governo e tudo, ele é muito ativo quanto a isso daí. Nós temos a nossa FUNCI, que faz um trabalho excelente. Né? Temos uma presidenta. Vocês são muito atuantes. Isso, vocês são muito atuantes. Aconteceu o fato, eu digo a essa mãezinha, eu digo a essa família, não se apavore. Aconteceu o problema, vamos administrar. E tem todo o apoio do Conselho Tutelar quanto a isso daí. E em relação também ao sigilo, a gente mantém aquele padrão do sigilo entre família, porque tudo que ocorre de crimes envolvendo criança, adolescente e família é em segredo de justiça. Eu lhe pergunto, para encerrar, e depois você dá as considerações finais. Quando você liga, em quanto tempo essa família, esse adolescente, essa criança, ele é atendido? Por exemplo, eu ligo agora. Aí esse atendimento do Conselho Tutelar, que é muito importante, nós sabemos, ele acontece em quanto tempo, essa visita do Conselho Tutelar, para sondar, para sentir esse problema? Leva quanto tempo depois da ligação? Porque para cada caso, um caso. Existem aqueles casos recorrentes que já acontece, muitas vezes a criança está sendo abusada há 5 anos, a adolescente diz, olha, eu estou sendo abusada desde os 10 anos de idade, eu tenho 16. Eu estou sendo abusada, mas eu nunca tive coragem. Mas agora minha irmã está sendo abusada. Aí ela chegou no limite. Né? Aí você diz, qual é o tempo? Chegou a denúncia no Conselho Tutelar, porque existe uma programação dentro do Conselho Tutelar. E dependendo da situação de emergência, o caso gravíssimo, é de imediato. Olha, foi hoje, ele tentou hoje, tal, chegou hoje ao conhecimento, de imediato. Isso aí, aqui, no máximo uma semana, dependendo do caso. Se for urgente, é do mesmo dia. Aquela criança vai para a profilaxia,
né? Que ela tem que é o cuidado, né? Que é o cuidado com a saúde, ela vai ter que tomar aquele medicamento. Se acontecer a conjunção carnal, ela tem que tomar o medicamento, ela tem que ir para o hospital Betsabe ou o Instituto, ou o Hospital São José, que são os dois de referência. Se acontecer o estupro, propriamente dito, tem que ser de imediato. E de imediato, nós, como autoridades, como do Sistema de Garantia de Direitos, adotamos essas providências. E a família é bem orientada quanto a isso. Nós queremos aqui, para encerrar, agradecer aos nossos seguidores, aos nossos amigos que estão sempre conosco no Instituto IFASE e agradecer mais uma vez, e tendo aqui as considerações finais, desse grande homem, dessa grande liderança, o nosso amigo conselheiro tutelar, Rubens, que deixa aí para você mais uma vez o número do Disque Denúncia, para que se você souber de algum ato que venha comprometer a idoneidade de uma criança ou de um adolescente, você vai ligar e o Rubens agora vai passar para suas considerações finais também o número. Rubens. O Disque 100 é um equipamento fortíssimo, né, que devemos utilizar essa ferramenta que o governo tanto investe contra isso daí. Né? É disparado em Brasília, né, no Ministério dos Direitos Humanos, né, e automaticamente é repassado para o Conselho Tutelar de origem. Eu digo para as famílias que estão sofrendo quanto a isso, não só quanto ao abuso, não só quanto ao estupro, em relação aos maus-tratos, questão de vulnerabilidade social, entre outros, né? Muitas vezes aquela família não pode se dirigir nem ao CRAS, nem ao CRES, porque não tem um documento, não tem como se... O mínimo que é o direito, às vezes tem uma DNV e não tem como tirar aquele próprio registro. É feito todos esses equipamentos. Nós temos o sistema de garantia de direitos, né, que é o CRAS e CREAS, a rede de saúde, a rede de educação, né, que procurem esses equipamentos. Né? As nossas crianças, os nossos adolescentes não merecem, né? Já basta esse mundo tão violento. Cruel, agora, um ponto que eu queria deixar bem claro aqui ao Jadas, né? O Batan que nos acompanha, principalmente o Instituto IFAS, que mais uma vez eu enalteço o trabalho e que Deus ilumine vocês nessa jornada, nessa labuta, que a gente sabe que não é fácil fazer o social e o bem. Quando você faz o bem, sempre tem um entrave, sempre tem um sofrimento para você fazer o bem. Enfim, eu como conselheiro tutelar, agradeço, né, a oportunidade, estou à disposição, o Conselho Tutelar está à disposição, os equipamentos do Sistema de Garantia de Direitos que envolve criança e adolescente, né, procurem, né, não deixem de fazer. E é isso aí, nos siga no Instagram, instituto.ifase, e o Instituto IFASE está aqui com as portas abertas para você.